Cristiana Arcangeli, você é empreendedora, da parte de quem trabalha, da parte de quem produz, o que você pensa a respeito dessa ideia do Estado mínimo, sociedade máxima, e de que maneira que isso, no seu dia a dia como empreendedora, de que maneira que esse tipo de Estado que nós temos hoje, que o Alexandre descreveu com muitos detalhes, como que esse Estado atrapalha a sua vida profissional e, obviamente, atrapalha a vida de todos aqueles que trabalham com você. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Estou bastante honrada de estar aqui. Obrigada, Jorge, obrigado, EFL, pelo convite. Gostaria de cumprimentar meus colegas de painel. E é uma satisfação mesmo poder discutir esse assunto, que é um assunto que já devia estar sendo discutido há muitos anos. E eu tenho uma pequena apresentação, não sei se tem um passador, não sei como é que ficou isso. Está com alguém? Deve estar aqui, peraí. Vou aproveitar e vou falar em pé. Então, eu acho que, bom, a maioria das pessoas que está aqui deve me conhecer basicamente pelo Shark Tank Brasil, né? Mas a minha história começou um pouquinho antes disso, em 86, quando eu vendi a minha cadeira de dentista por $16 mil para criar minha primeira empresa, que foi a Fitoervas. Então, essa empresa começou com 3 funcionários, uma casinha aqui na Vila Olímpia. E eu vendi. Fiz um exit 12 anos depois para a Bristol Myers, a empresa já era líder no seu segmento. E tinha 800 funcionários. Em paralelo a isso, criei uma empresa na época dos anos 90, quando o Collor abriu importação, que foi a maior distribuidora de cosméticos, de produtos de beleza internacionais. Depois disso, criei uma outra marca, a Cosméticos, que eu fiz um exit alguns anos depois para a Hipermarcas. E depois, a minha terceira marca, quinta empresa, que foi a Cosméticos, aliás, a Beauty, que hoje lançou uma nova categoria no Brasil e no mundo, que é alimentos com colágeno. Por que eu contei essa história inteira? Na verdade, eu contei essa história para dizer para vocês que eu passei por mais ou menos uns 15 planos econômicos. Hiperinflação, confisco, sei lá, congelamento de preço, uns desafios de uma economia completamente desorganizada. Bom, gente, 3 vezes mudaram o nome da moeda, 2 vezes tiraram 3 zeros. Então, assim, era uma coisa completamente maluca que provavelmente grande parte desse público que está aqui, que deve ter em torno de 30 anos, não viveu. Isso mostra que apesar de tudo isso, o brasileiro é um bicho muito empreendedor, assim. Acho que a gente é um país muito empreendedor. E a missão e o meu propósito era empreender apesar de todo esse desafio, que é empreender em um país desorganizado como era o Brasil. Mas, assim, eu sou brasileira, eu acredito no Brasil, eu não tenho plano B. Meu negócio é investir no Brasil. Eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo, cheio de oportunidade. Só precisava de uma organizaçãozinha, e eu estou muito feliz, porque eu acho que a gente chegou nesse momento agora, para se colocar numa posição que o Brasil sempre mereceu estar. Uma posição de um país para ser um líder mundial. Eu acredito que a gente tem toda a condição para fazer isso. Eu tenho certeza que todos vocês aqui sabem disso. E o governo, apesar de falar umas coisas berradas aí de vez em quando, e que dá uma incomodada no ouvido da gente, está falando as coisas erradas, mas está fazendo as coisas certas. Tem uma equipe incrível atrás do Bolsonaro, fazendo as coisas certas. E eu acho que a gente tem uma oportunidade, sim, de, pela primeira vez, pelo menos em toda essa minha trajetória maluca que eu contei para vocês, ver um Brasil diferente, ver um Brasil melhor. Ver onde o empreendedor vai ter o desafio de empreender, e não o desafio de empreender num país onde é quase impossível você ficar combatendo o governo, né, que é a situação que a gente vive hoje. Então, eu quero saber, como a gente tem pouco tempo, eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro deles eu acho que a gente, para conseguir isso, precisa começar fazendo uma coisa, que eu acho que todos nós aqui podemos ajudar, e somos nós que vamos conseguir fazer isso, se é que isso vai... Bom, se não, vamos conseguir fazer isso. Eu acho que a gente precisa unir o Brasil. Precisa unir
o norte, o sul, o empresário, com o governo, com imprensa. Precisa unir, porque se a gente não se unir, vai ser o dobro do trabalho que a gente ia ter para conseguir fazer as coisas. Porque tem metade andando para frente, metade andando para o lado, metade andando para trás. Juntos e unidos, nós somos muito mais fortes. Então, eu gostaria muito que as pessoas saíssem daqui hoje com esse pensamento, que a gente precisa se unir. E que se todos nós criarmos um movimento de união, a gente vai fazer do Brasil, do futuro, né, nos próximos 4 anos, pelo menos 3 anos e pouco de governo que a gente tem, a vida dos nossos brasileiros muito mais fácil. O segundo ponto de atenção, eu acho, falar um pouquinho sobre essa reforma tributária, que eu acho que é a reforma mais importante que o Brasil precisa passar. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse último minuto que eu tenho para falar. Que é um movimento criado pelo Brasil 200, que eu faço parte, estou muito honrada de fazer parte. O presidente, o líder está por aí, o Gabriel Kanner, que lidera isso com uma maravilha, uma maestria incrível. E a ideia de um microimposto está bem explicadinha aqui nessas 2 frases do Roberto Campos. Quer dizer, um imposto que seja fácil, insonegável, fácil de gerenciar, fácil de administrar, fácil de... né? Muito fácil. E por que esse... assim, o Brasil tem uma carga de imposto pesada, todo mundo sabe, mas não é só isso. É o jeito que esse imposto é arrecadado, é muito difícil. Essa arrecadação, se ela for uma arrecadação... Gente, as pessoas não gostam de falar que é igual a CPMF, mas, na verdade, ele é quase igual mesmo. Só que a CPMF era ruim porque era mais um imposto, né? Esse imposto é legal porque ele é só ele. Já foi testado, já foi validado com a CPMF, funciona maravilhosamente bem. É fácil de fazer. A base é muito maior porque arrecada de todo mundo. Arrecada da arrecadação informal, de quem trabalha informalmente, dos traficantes, de qualquer pessoa que passar por aqui e trafegar dinheiro vai pagar imposto. Ele é... A taxa que eles estão sendo discutida ainda não está acertada, ainda isso que o Gabriel pode explicar isso muito melhor do que eu. Mas a taxa é menos do que 0,5%. Então, todo mundo vai pagar menos de 0,5% sobre as movimentações financeiras. Ah, mas vai pagar toda vez? Vai. Toda vez que movimentar a conta? Vai. Mas é só isso. Gente, vocês já imaginaram o que é fazer preço no Brasil? Para quem tem produto aqui, empresa, várias pessoas daqui devem ter, como é que é fazer preço? Fala a verdade. Olha, eu vou vender para Recife, eu vou vender para o Sul, eu tenho que vender o mesmo produto, todo mundo tem que vender no mesmo preço, e cada imposto, cada estado tem um imposto. Gente, é impossível. Fazer custo é impossível. Pagar folha é impossível. Ter uma contabilidade cheia de gente só para fazer esse cálculo desses impostos. Imagina quanto as empresas vão economizar e quanto o governo vai economizar com a estrutura de controle dessa arrecadação. É por isso que eu acho que esse imposto é muito fácil. E que, para mim, é o melhor de todos. Acho também que, se a gente simplificar a vida, de verdade, porque imagina só, hoje a gente tem um contrassenso, que é o simples. Olha, eu estou muito perto das startups. Se você falar para uma startup que ele vai sair do simples, o cara trava. Não, obrigada. Mas você vai crescer, vai escalar, não, obrigada, não posso sair do simples, se eu sair do simples eu não vendo mais, porque o meu preço não vira competitivo, não tem mais competitividade, eu não consigo vender. Não é um contrassenso? Se criar um sistema para simplificar, e que esse próprio sistema seja uma barreira para o crescimento, não faz sentido. Precisamos acabar com isso. As empresas não querem crescer. O funcionário não quer ganhar mais, porque se ele ganhar R$50 a mais, ele já sai da alíquota de imposto menor para uma alíquota de imposto maior. Fala, não, obrigado, deixa eu ficar no salário que eu tinha, que está melhor. Não faz sentido. Nós estamos contra o que, na verdade, a gente precisava acreditar. Então, a carga é muito alta, a gente sabe. A maioria vem do consumo. Se a gente colocar esse imposto único, a carga vai ser sobre tudo. A base é muito maior. Todo mundo vai arrecadar, é muito mais justo. Né? Olha aqui um exemplo
de justiça. Hoje os impostos que nós temos pesam mais numa funcionária doméstica do que um executivo. Não é justo isso. Então nós vamos ter uma igualdade social muito melhor. Uma magia onde todos pagam e todos pagam menos. É muito mais simples a arrecadação, é muito mais simples para as empresas se organizarem, muito mais simples para precificar, muito mais simples a nível de estrutura de gente, para administrar isso. E é isso, gente. Minha mensagem era essa. Eu sou a favor do imposto único. Obrigada, Bruno. Obrigada, gente. Obrigada, Brasil.